o próximo lote, porque enquanto a gente não vacinar todo o primeiro grupo da fase 1, a gente não vai para a fase 2. Então, eu agradeço a todos os presentes, agradeço a todos os municípios que também enviaram as suas dúvidas antecipadamente, que assim a gente consegue ser mais objetivo. Agradeço a disponibilidade do superintendente Eduardo, do diretor João e de toda a equipe da vigilância e também das regionais de saúde a estarem todos dispostos e disponíveis para conversar com o COSEMS e com todos os municípios para fazer os alinhamentos necessários e o esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada. Espero que todos aproveitem toda a equipe que está aqui da Vigilância e da Secretaria de Estado para realmente sanar todas as dúvidas em relação a essa fase da campanha. Muito obrigada e deixo com vocês, João e doutor Eduardo, e estamos aqui à disposição também se precisar algum auxílio nas questões, no chat, etc. Obrigado, Simone. Acho que é uma oportunidade para a gente estar falando diretamente com todos os municípios sobre as ações que estão planejadas na campanha de vacinação contra a Covid. Essa que vai ser a maior campanha de vacinação dos últimos anos, pelo menos, a maior do Brasil e do mundo, e que conta necessariamente com a participação de todas as entidades, todo o sistema do SUS, certo? Principalmente os municípios, que é onde realmente a questão acontece. Então, a ideia hoje é da gente estar conversando, reservar essas horinhas aqui para a gente tirar algumas dúvidas, para fazer uns esclarecimentos. Nós tentamos alinhar sempre, antes de fazer qualquer ação, de fazer qualquer movimento, conversar com os gestores, tanto que nós convocamos 2 CIVs extraordinárias nas 2 últimas semanas para a gente iniciar e normatizar e pactuar com todos os municípios de que forma se daria esse início dessa campanha. Ainda não é uma campanha naqueles moldes tradicionais que a gente está acostumado, que a gente recebia a quantidade grande de doses para iniciar a campanha, abríamos a campanha e todos os grupos eram vacinados, como acontece, por exemplo, na campanha da gripe. É uma campanha atípica, uma campanha que começa com um pequeno quantitativo de doses que foram disponibilizadas e que estão sendo disponibilizadas a conta-gotas pelo Ministério da Saúde por diversos motivos. Acho que o principal deles é que é uma vacina nova, que a produção ainda é limitada, e na medida que a produção avança e que nós estamos que fica disponível para toda a rede, essas vacinas são imunizadas. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é que o plano já existe, nós já temos o quantitativo estimado de pessoas a serem vacinadas e todas essas pessoas vão ser vacinadas. Agora, no seu devido tempo, no seu momento e no momento adequado, seguindo critérios de priorização que são baseados, primeiro, na busca sempre da vacinação das pessoas mais vulneráveis, principalmente as pessoas idosas, os portadores de comorbidade, entre outros. E também a proteção de toda a linha de frente do enfrentamento à pandemia do Covid, que tem diferentes níveis de exposição e de participação nesse enfrentamento, começando com as equipes que trabalham nas urgências, emergências, UTIs, que foi fruto dessa deliberação. Então, o Estado tem recebido duas vacinas diferentes, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Coronavac. A AstraZeneca, que veio da Oxford, numa parceria com a Fiocruz e do laboratório AstraZeneca, e que chegou agora um quantitativo nessa última semana, e a vacina da Sinovac, com parceria com o Butantan, que foi o primeiro lote que nós recebemos aqui no estado, já distribuímos na primeira semana. Então, essas doses, começando com a dose da Sinovac, nós encaminhamos e nós elaboramos uma série de normativas, justamente porque a quantidade que veio é muito pequena ainda para cobrir todo o grupo da primeira fase da campanha de vacinação. Então, nós iniciamos distribuindo o quantitativo para vacinação dos idosos acima de 60 anos e também das pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência,
encaminhamos doses também para a população indígena aldeada, sob coordenação dos DICEIs, e uma parte para os trabalhadores de saúde. O quantitativo que veio para trabalhadores de saúde... Doutor Eduardo, está cortando o seu áudio um pouquinho. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais lento, até porque aqui é a questão mesmo de informática. Mas esse quantitativo que veio para profissionais de saúde, que essa é a grande preocupação, é suficiente para pelo menos 1/3 do total de trabalhadores de saúde estimados no Estado. Então, nós tivemos que estabelecer alguns critérios de priorização. E esses critérios eles estão claros. Nas 2 deliberações foram discutidos e pactuados por todos os municípios. Ou seja, começar com os profissionais que atuam diretamente na UTI COVID, depois, seguido dos hospitais das emergências COVID, toda aquela lista, né, de pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento à COVID e seguido que era o possível de ser feito com aquele quantitativo, além, lógico, da equipe de vacinação que está vacinando, não é daquela que vai vacinar daqui a 2 meses, quando chegar as vacinas ampliadas, não. É a equipe que foi designada para fazer a vacinação dos profissionais de saúde, dos trabalhadores que estão nos hospitais, nas unidades, e também da equipe que vai para as instituições de longa permanência, que vai nas aldeias indígenas vacinar, essas pessoas também precisam ser vacinadas. E agora, com a chegada do quantitativo de doses da AstraZeneca, nós fizemos uma outra deliberação e elencamos mais algumas categorias. Nós cobrimos todo o APH móvel, que catarinense, e nós cobrimos também a equipe de coletadores e a equipe que faz o diagnóstico de COVID. Não é todo o laboratório que presta serviço para todos os exames, não. É aquela equipe que faz o diagnóstico de COVID, que não pode parar, ela entra nesse critério, além dos critérios das pessoas que fazem atendimento sintomático, sintomáticos, os clínicos. Em geral, isso tudo está descrito nas 2 deliberações. Quem não leu a deliberação, por favor, leia essa deliberação, discuta, porque a partir desse documento é que se elege critérios de priorização. Lembrando, todos os trabalhadores de saúde, que existem em Santa Catarina, todos eles serão imunizados. Então, o que a gente definiu em conjunto com a equipe? Nesse momento, não dá para vacinar todos. Então, a gente está encaminhando para, primeiro, nós temos todas as equipes de ponta vacinadas, porque são essas pessoas que estão trabalhando diuturnamente na ação de vacinação e, caso a gente está numa situação, nós tivemos uma redução no número de casos de Covid, comparando com os meses de novembro e dezembro, agora em janeiro a gente teve uma redução, só que o número de casos ainda está muito elevado quando a gente compara outras situações. Então, lembrando que nós vamos ter, daqui a 3 semanas, teremos o Carnaval, mesmo com todo o regramento e todas as portarias que existem, ainda existe um problema, um risco de acontecerem festas clandestinas, de aglomerações de pessoas, mesmo com todo o processo de fiscalização que eu sei que vai ser feito e vai ser discutido nos municípios, pode ser que isso cause algum impacto no sistema de saúde nas semanas seguintes. Mesma coisa, a gente está no verão, a gente tem recebido muitos turistas, e isso pode também impactar no número de casos. E, fora isso, a gente tem a circulação já praticamente no Brasil dessa nova variante do Amazonas, que ela tem, segundo estudos preliminares, uma característica de ter uma disseminação mais rápida do que as primeiras que surgiram. Então, a gente precisa ter toda a linha de frente. O pessoal que atende UTI, emergência, APH, diagnóstico, clínico, laboratorial, preparado para uma eventual aumento no número de casos. Tá? A gente tem acompanhado isso, isso é importante. Por isso que eles estão na linha de frente. E aí nós elencamos
esses grupos. Então, o que foi discutido com os secretários e com os gerentes de saúde é o seguinte: primeiro, você vacina toda a linha de frente, todos os hospitais que atendem Covid. Depois, vocês vão fazendo, na medida em que concluiu essa etapa, e por isso a gente pede listas, que cada chefe de unidade de saúde estabeleça a lista, coloque as prioridades. Eu acho que tem que ser transparente e, principalmente, organizando a demanda. Não é livre demanda. Chegou 10 doses de vacina, o primeiro da fila vai ser vacinado. Não, vacina todo mundo da linha de frente, esses grupos que estão elencados nas duas deliberações. Concluir esse grupo, aí eu passo para os trabalhadores de saúde, vou elencando os demais trabalhadores de saúde, e aí eu pergunto, qual vai ser o trabalhador de saúde que vai ser vacinado depois que eu terminei de vacinar todo mundo da linha de frente? Nós orientamos que comece com os trabalhadores de saúde acima de 60 anos e também os trabalhadores de saúde portadores de comorbidades, principalmente aqueles que estão na ativa. Se tem alguma pessoa, por exemplo, de home office, e essa pessoa ela é portadora de comorbidade ou é idosa, e ela pode retornar para o serviço daqui quando completar a vacinação, pode ser uma saída, mas aí tem que haver esse tipo de compromisso. Agora, eu priorizaria aquela pessoa que está lá, aquele idoso acima de 60 anos, e aí todos os trabalhadores de saúde, tá certo? As pessoas perguntam, vai ser motorista, pessoal do apoio, isso, aquilo outro. Não, está tudo listado no informe técnico. Quais são as características dos trabalhadores de saúde? São aqueles trabalhadores de saúde que estão listados ali. Se eu tenho um veterinário idoso, acima de 60 anos, ou portador de comorbidade, e eu já vacinei toda a linha de frente do Covid, vou nessas características, pessoal da atenção primária, tal. Então, essa é a questão. Até que a gente tenha um quantitativo de doses suficiente para vacinar todo mundo. Então, assim, a gente vai fazer uma fila. A gente orienta que faça-se uma fila, mas uma fila baseada nos critérios. Primeiro, linha de frente, que está descrito que está descrito nas deliberações, e depois os demais trabalhadores de saúde prioriza eles. Depois que eu cobrir todos os 60 anos, todos os que têm comorbidade, aí eu vou elencando os demais, vou fazer aquela unidade de saúde e tal. Isso mas a gente encaminha essa orientação para vocês, mas vocês têm que usar o bom senso acima de tudo, porque não tem dose ainda para todo mundo, mas que todo mundo vai ser vacinado, tá certo? Nós temos recebido várias denúncias via Ministério Público, via órgãos de imprensa, mídia, pessoas que fazem denúncias na ouvidoria de fura-filas. Eu acho que você tem visto isso na mídia nacional, mas é importante preservar, porque vacinação não é uma questão particular, é uma questão coletiva, é um bem público, e que se uma pessoa ela passa fila, fura a fila, ela está cometendo ela não está dando uma desperta, pelo contrário, ela está cometendo um crime. E o gestor público ou o profissional de saúde tem todo o direito de recusar fazer a vacinação daqueles grupos ou daquela pessoa que não está definida, elencada como prioridade nesse momento, certo? Porque ele pode também ser responsabilizado. Então, o meu conselho que eu faço para toda a rede, para todos os gestores e profissionais de saúde, organizem de forma transparente, tanto que na deliberação está bem descrito que tudo tem que ser colocado mediante listas, tem que ser feito listas para dar essa transparência, como alguns hospitais, alguns locais já têm feito, justamente para que, caso seja requisitado ou caso haja alguma dúvida, isso possa ser disponibilizado para todos, até para garantir e dar uma salvaguarda para os profissionais que estão fazendo a vacinação, para que sejam cobertos por uma eventual solicitação que eles não concordam.
Então, é isso, a gente tem que trabalhar com empatia, tem que trabalhar com solidariedade, tem que ser ético, tem que ser preciso, porque as doses, à medida em que chegam, a gente tem que vacinar realmente aquele público-alvo. E aí, uma das coisas que a gente solicita nós não temos doses suficientes para iniciar a segunda etapa. A segunda etapa é uma etapa grande, que envolve uma população altamente vulnerável, que são os idosos acima de 75 anos, os idosos acima de 60 anos, e aí, posteriormente, tem os portadores de comorbidade, aí depois, lá para frente, vai ter os trabalhadores de saúde, vai ter toda a equipe, inclusive, tem uma das etapas que vai ter o pessoal da segurança pública, as forças de segurança e salvamento. Então, tudo isso vai sendo ampliado até que a gente tenha a finalização da campanha. Isso vai ser ao longo do ano, certo? Então, o que eu solicito para os municípios, e isso foi discutido com o presidente do COSEMES, com o secretário de Estado da Saúde, e que com toda a equipe que não inicie a segunda etapa sem a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, porque se a gente for pegar, por exemplo, as pessoas acima de 75 anos, são 120 mil pessoas acima de 75 anos, aproximadamente. Então, são 2 doses, a gente tem que ter 250 mil doses para iniciar essa fase. Porque não tem sentido você chegar para a dona Maria, seu José, João, que tem 75 anos, e dizer para ele procurar a unidade de saúde, só que chegar lá na unidade de saúde não vai ter vacina, certo? Então, a gente espera o quanto antes, agora, no mês de fevereiro, começo de março, recebemos essa quantidade de vacina, 250 mil, 500 mil, seja lá o quanto for, mas recebendo essa quantidade, a gente inicia. A maior de 75 anos, recebemos mais quantidade, inicia as maiores de 60 anos. E, nesse momento, eu solicito que vocês façam o quê? O cadastramento. As unidades básicas de saúde, principalmente, já tem esses cadastros, a atualização do cadastro, já deixa lá mais ou menos preparado, avisa para eles, olha, assim que chegar a dose, a gente vai encaminhar para vocês, a gente vai entrar em contato para que vocês procurem uma unidade. Então, assim, e mantenham sempre a discussão para que vocês tenham para que vocês passem para eles as informações corretas dentro da medida, no momento adequado, certo? Para a gente não gerar frustração, falsa expectativa, e principalmente para a gente ter uma informação única, a informação do SUS, dos 3 níveis de atenção, principalmente dos municípios, vocês que estão mais na ponta dessa ação, certo? Então, em primeiro lugar, eu queria falar também, parabenizar o trabalho que vocês vêm realizando, eu acho que isso é fundamental, foi um ano bastante difícil, está sendo um ano bastante difícil e é fundamental a participação e o compromisso de vocês, mas existe agora uma esperança, mais uma ferramenta que ela não é a única, né? A gente tem a vacinação, ela se junta com as medidas de limpeza, uso de máscaras, evitar aglomerações, manter ambientes arejados, essas medidas que a gente já usa na campanha de gripe, por exemplo, na prevenção da gripe, com mais a máscara agora. Isso deve ser sempre comunicado e reforçado nos informes de vocês. A gente precisa contar com a participação da mídia também, mas, principalmente, nesse momento que a gente tem a vacina, a gente tem que usar ela com inteligência e parcimônia. Eu sei que vocês têm diversas dúvidas, diversos pontos, algumas já foram encaminhadas aqui para a equipe, e, na medida do possível, a ideia agora é da gente estar respondendo. Tem aqui o João, tem a Lia, tem a equipe toda da GVIM que está presente. Eu estou vendo também o doutor Douglas, do Ministério Público, parceiro aqui da Secretaria Estadual de Saúde, que também está acompanhando, ele sabe, ele vem acompanhando de forma bastante eficaz, né, e também bastante junto do Estado em relação a tudo que tem acontecido, mas eu queria deixar só essa mensagem, assim, até porque ele vai falar, isso, esse profissional. Se vocês caracterizarem bem nesse momento a importância daquele profissional dentro do serviço e que, por exemplo, sem o anestesista,
eu não consigo ter uma UTI funcionando de forma adequada. Sem o profissional A, B, C, que estão listados aí, essa unidade perde e paralisa. Então, esses são mais ou menos os critérios. E a gente espera, por exemplo, que nas próximas rodadas assim, de entrega de vacina, a gente não faça simplesmente um corte linear. A gente vai, primeiro, o município está precisando completar, está precisando de mais doses para completar aquela unidade hospitalar. A gente vai de acordo com as demandas atendendo isso. Vamos botar mais para esse município, mais para o outro, ou seja, é um trabalho que a Secretaria de Estado da Saúde, junto com as regionais, vai ter para orientar que essas doses sejam feitas, para que a gente consiga cumprir toda a programação e a gente atinja realmente o público-alvo definido por CIB, certo? Então, tem várias questões que vão ser levantadas, a equipe está aqui toda disponível. Simone, não sei como é que vai ser a condução agora, como é que vai ser para as perguntas, mas estamos aqui à disposição. Tem a Arielle também presente. A Arielle está lendo o chat. A Arielle está lendo o chat, e aí ela podia ler a pergunta para ti, e a gente responde e a gente responde. Tá bom. Então, a informação que eu tive aqui, Simone, é que a Arielle, né, da gerência de imunização, está tendo acesso ao chat. Então, ela pode ler as perguntas que chegaram, algumas chegaram anteriores e outras posteriores. Aí tem o João também aqui presente, a Lia e a Ingrid estão todos aqui, ou seja, toda a equipe da vigilância está aqui presente, e aí é o momento da gente tirar essas dúvidas. Eu só vou falar, então, assim, acho que a dúvida, um dos pontos que a gente precisa discutir, eu já vou começar sobre a questão do APH móvel catarinense. Então, o APH móvel catarinense é aquela estrutura que envolve diferentes níveis, principalmente formados pelo SAMU e pelos socorristas bombeiros, aquelas pessoas que fazem o primeiro contato, fazem o atendimento generalizado. Então, isso tem que ser definido pelo município. Se o município considera que aquele APH móvel, aquelas pessoas que trabalham, não é geral, mas aquele grupo é fundamental para a estratégia do Covid, ele pode definir essas pessoas que fazem esse serviço de APH móvel como prioridades, tá certo? Então, não é por categoria, é por atividade. Se a atividade ela é uma atividade que eu não posso prescindir daqueles profissionais, eu coloco eles como prioridade e vou fazendo a vacinação de acordo com o quantitativo de doses. Lembrando, todo mundo vai ser vacinado, certo? Todos os trabalhadores de saúde dos diferentes níveis vão ser vacinados, mas agora vamos trabalhar nessa mesma lógica. Eu preciso ter 100% da força que atua no atendimento clínico, emergencial, de urgência, que Santa Catarina ampliou bastante nesses últimos meses para fazer frente à emergência do Covid. Com essas pessoas sendo vacinadas, a gente já tem uma salvaguarda para uma eventualidade de aumento de casos que podem ocorrer a qualquer momento, como aconteceu, por exemplo, lá em Manaus. Essa é a lógica, então isso tem que ser visto de forma individual. Não vou falar de categorias, eu vou falar de atividades, e é isso que tem que ser elencado nesse momento, até que a gente tenha toda a vacinação. Arielle, por favor, e João, Lia, vocês fiquem à vontade também para estarem respondendo. Se quiser vir para cá. Arielle, tá o microfone, a gente não está ouvindo. Oi, bom dia. Bom dia, vocês me escutam? Sim, agora sim. Agora sim. Bom dia. Então, a gente está recebendo muitos questionamentos aqui no chat, né? Vamos respondendo à medida que está chegando. Eu vou lendo aqui, e aí as minhas colegas também vão estar ajudando com as respostas, né? Mas eu acho que, assim, pelo que eu tenho visto, muito questionamento
em relação a bombeiros, bombeiros voluntários, bombeiros civis, se recebem nesse momento. Eu acho que vale reforçar ali a fala do doutor Eduardo, né? A gente tem que pensar, levar em consideração e ter bom senso quando vai priorizar esses profissionais, e eu acho que é importante aqui a gente falar um pouquinho sobre os conceitos, né, o profissional de saúde e trabalhador da saúde, porque eu já vi que tem vários questionamentos nesse sentido. Nós estamos trabalhando com o conceito de trabalhador da saúde. O que isso quer dizer? Que são todos aqueles profissionais ou trabalhadores envolvidos no atendimento direto com pessoas suspeitas ou confirmadas do COVID. Inclusive, o pessoal da limpeza, o vigia, então, são trabalhadores da saúde. Se eles estão lá naquela unidade, trabalhando diretamente com os pacientes suspeitos e confirmados de COVID, ou lá dentro da UTI, ou dentro de uma clínica COVID, eles sim recebem a vacinação. Eu vou começar aqui, já também, que é uma dúvida, eu vi já de vários, que se o município já terminou de vacinar todos os trabalhadores de UPAs, de hospitais, de todos aqueles prioritários ali do primeiro momento. Se eles podem estender para as redes privadas do município, para as farmácias, consultórios e privados, porque já estão solicitando, né? Eu acho que aqui também cabe, a gente não tem distinção de público privado, a gente são as categorias a serem pagadas, porque tem privados que também atendem COVID, né? Então, nesse sentido, a gente não diferencia o público do privado. E aí a questão aqui é se continua vacinando esses outros quando sanou esse primeiro grupo de prioritários, e eu já vou colocar mais um questionamento nisso, que também está surgindo bastante, são municípios pequenos que receberam as doses da vacinas, que não têm hospitais, que não têm esses atendimentos de emergência, e que sim, já vacinaram a atenção primária, e podem dar continuidade na vacinação dos demais trabalhadores da saúde. Eu não sei se a Ingrid ou a Lia querem complementar essa resposta. Deixa eu só complementar, Arielle, mas acho que está bem legal a forma como você está fazendo. Não há distinção entre serviço público e privado. Se, por exemplo, eu tenho um hospital privado que atende COVID, que independente se ele atende COVID privado, mas ele está absorvendo uma quantidade de pessoas que têm plano de saúde ou que podem pagar a rede privada para serem atendidas. Então, esses profissionais, eles também fazem parte da rede de saúde. Então, quando eu falo priorizar os profissionais da linha de frente que fazem atendimento COVID, não façam essa distinção de público e privado. E aí aquela pergunta, o pessoal das clínicas, a clínica de fisioterapia, isso vai entrar, mas não vai entrar, não, eu aconselho que não entre nesse momento, porque a gente precisa seguir a mesma lógica. A gente começa fazendo a vacinação geral de toda da linha de frente de COVID, que está listada lá nas deliberações, e depois vai vacinando. Agora, nesse momento, o que eu preciso? Qual é a diferença? Eu tenho uma quantidade de doses que ainda não é suficiente para todos. Então, quando eu falo, eu já concluí todos os trabalhadores de hospitais, de UTI, de UPA, ok, posso avançar para as outras categorias? Pode. Só que a quantidade de doses que vai vir nesse momento não vai ainda fazer para todo mundo. Então, isso tem que ser feito ao pouco. Vou começar por quem? Na unidade básica e nas outras unidades e clínicas do meu município que não fazem atendimento direto COVID. Começo com os trabalhadores acima de 60 anos. Começo com aquelas pessoas que têm comorbidades listadas. Então, é isso, porque até que a gente tenha doses, usa isso. Terminei todo mundo, como é que eu faço agora? Aí vocês vão definindo demais critérios, tá certo? Mas a quantidade que vai vir vai ser menor. Por quê? Porque eu preciso privilegiar não, eu preciso priorizar aquele hospital. Então, de repente, se a solicitação que a gente fez
de quantitativo de doses aplicadas, quem já fechou, quem já não fechou, inclusive, justamente para a gente fazer esse remanejamento. Infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não nos entregou um sistema de relatórios que a gente pudesse acompanhar isso em tempo real. A gente está aguardando que aí nos próximos dias esse sistema funcione, porque a gente pode monitorar isso em tempo real. Mas até lá, a gente conta com esse feedback de vocês, para que até mesmo, completei, vacinei, teve município que falou, vacinei todo mundo da minha rede de saúde, posso começar a vacinar os idosos? Não, aguarde para que a gente faça a vacinação dos idosos de todo mundo, porque senão você só vai vacinar uma parte, vai ter fila e a gente não vai conseguir cumprir essa etapa. Então, aguarde, se for o caso, devolva a vacina para a regional para que ela possa mandar para aquele município que precisa vacinar ainda o restante dos trabalhadores de saúde. E lembrando, público e privado, certo? Quer comentar mais alguma coisa? Pode continuar aí, Arielle. Então, eu acho que com essa fala a gente esgotou várias dúvidas aqui do chat, porque elas se repetiram, né? Só acrescentando aqui da questão do público e privado, que a gente não vai ter essa distinção, que tem uma pergunta da Rosane, se o laboratório privado, né, que faz coleta para COVID deve receber a vacina, sim, né, nós não estamos fazendo essa distinção, lembrando que os grupos são, começar por aqueles que estão tendo mais contato com os pacientes suspeitos e confirmados de COVID, assim como tem perguntas também do motorista que leva os pacientes ali dentro do município, os casos mais leves, acaba fazendo um transporte que não é ambulância. Assim, o motorista é um trabalhador da saúde, se ele está tendo esse contato direto com o paciente confirmado de COVID, ele já pode ser vacinado nesse primeiro momento. Os profissionais do LACEN, que manipulam as amostras, poderão ser vacinados? O motorista que transporta a amostra, para a Concórdia, por exemplo, a dúvida é de Concórdia. Sim, né, os profissionais que estão manipulando nos laboratórios recebem, indiferente se é público ou privado, como a gente colocou. Narielle, só complementando, primeiro eu faço a vacinação dos profissionais que estão manipulando, por exemplo, o coletador de suave, ele está todo parametrado, ele coloca máscara, luva, gorro, ele tem um processo de parametração, de segurança que protege ele daquela atividade. Mesmo assim, a gente recomenda que ele faça a vacinação. Aí você vê laboratório, vai ser todo o pessoal do laboratório, pessoal que trabalha na parte de análise bacteriológica, de sangue, etc., tudo, não. Mas começa com o pessoal que faz diagnóstico laboratorial de COVID, que recebe, que manipula, que abre. São pessoas que trabalham parametradas, com nível de biossegurança, mas a gente não pode deixar que essa pessoa corra risco de parar o serviço de diagnóstico porque ela tem COVID e vai ficar 2 semanas afastada. Então, começa por isso. Essas são as prioridades. Depois, gente, é aquela coisa, cumpriu essa etapa, aí começa de novo, vai avançando nos outros grupos, tá certo? Mas isso é uma definição do gestor e do chefe de cada serviço de saúde. Usar o bom senso, usar essas orientações para que faça isso da forma mais adequada possível e tem que ter a compreensão de todo mundo que essa é a fila que vai ser feita, que não é uma fila física, mas é uma fila baseada em características técnicas, características de exposição e de vulnerabilidade, tá certo? É bem isso que a gente está tentando passar para vocês. Tá, e aí, aproveitando o gancho, está tendo muita dúvida em relação aos bombeiros voluntários, o APH, que o doutor Eduardo colocou antes também, é o bom senso e é a mesma coisa, são aqueles bombeiros que trabalham na ambulância, que vão fazer o atendimento pré-hospitalar, sim, mas aquele administrativo não vai entrar nesse momento, ou, né, o SAMU, as ambulâncias, quem vai entrar, quem vai receber nesse primeiro momento, são aqueles que fazem o atendimento
a pessoa, né? Então, que estão nas ambulâncias. Se é voluntário, se ele é do administrativo, não vai receber. Se ele está numa ambulância e está atendendo o paciente com Covid ou suspeito, aí sim. Então, tem que ir priorizando, porque, né, estamos recebendo poucas doses, e aí a gente vai, à medida que recebendo, vai estar passando para os demais trabalhadores, até que nessa primeira etapa a gente consiga concluir todos os trabalhadores de saúde, mas precisamos estar priorizando. E aí os demais, todos os demais grupos estão fazendo pressão, né? Os idosos, os professores, a tornam. Oi, desculpa, Arielle. Não, é só para repetir isso daí. Bombeiro, a gente não está... vamos vacinar bombeiros voluntários, vamos vacinar isso. Não, a gente vai vacinar os profissionais da linha de frente. Eu tenho um motorista de ambulância, mas ele faz TFD, assim, não é esse momento. Agora, aquela ambulância do APH móvel que está lá trabalhando para fazer o atendimento de Covid, esses são as categorias de trabalhadores de saúde para isso. Então, tem assim, detalhes, são detalhes que são importantes, e por isso que eu não falo de categorias, eu falo de atividades. Se isso for bem mapeado, se vocês voltarem com o gestor, independente do qual município, chegar, vamos mapear quem é o pessoal da linha de frente, tal, aí envolvendo isso tudo, tornando claro, transparente, evita principalmente essas coisas de denúncia. Tem gente que está recebendo na minha frente, não. Por quê? O gestor vai ter lá na mão, não. Isso aqui foi o pessoal da linha de frente, a gente estabeleceu esses critérios, essa é a fila, tá certo? E eu não consigo fazer isso aqui de Florianópolis, ninguém consegue fazer isso de longe, só quem é lá da frente, da linha da unidade, que pode fazer isso tudo e vai... Caso ela coloca no meio lá uma pessoa que não é, não sei o que, isso fica transparente e ele se responsabiliza por isso. Mas então é exatamente isso, esses critérios. Por exemplo, a CS falou, depende do tipo de atividade. De repente, esse ACS ele foi deslocado para fazer o atendimento. Eu tenho um grupo de ACS, mas esse ACS ele está ali na linha de frente para trabalhar com Covid. Ou seja, não é o grupo de ACS, é a atividade que essa pessoa profissional está realizando nesse momento que vai colocar ela numa lista de prioridade. Espero que... Eu estou tentando ser o mais claro possível, até para que vocês tenham subsídio para uma discussão nesse momento, que é um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, um momento de esperança e de bastante ansiedade. Tá certo? Desculpa, a Arielle pode continuar, e João e Lia, fiquem à vontade aí também para falar. Arielle, deixa eu complementar, então, também, acho que falando um pouquinho disso, acho que é importante a gente reforçar isso, né? Talvez, acho que é uma das maiores campanhas de vacinação que a gente vai fazer, né, nesse ano, e talvez a maior dificuldade seja essa: nós não temos um quantitativo grande de doses disponíveis nesse primeiro momento, a gente está recebendo gradualmente. Então, essa talvez seja a maior dificuldade, né? Dentro daqueles grupos elencados, a gente ainda não consegue atender, né? E trabalhadores de saúde, que são nesse primeiro momento, a gente ainda não consegue atender toda a categoria, né? Todo aquele número elencado, definido, previsto pelo Ministério da Saúde. Então, por isso que a gente está discutindo tantos critérios de prioridade. E aí, reforçar mais uma vez, acho que a gente precisa olhar para as deliberações CIB, né? Ou seja, nós temos grupos definidos, a ideia é esgotar aqueles grupos, né? Aqueles grupos que foram elencados, e acho que também na própria deliberação CIB, na número 3, que é a dessa semana, já deixa muito claro que a partir do momento que a gente tem esse grupo vacinado, os gestores municipais já podem ampliar a vacinação para os demais trabalhadores de saúde, né? Acho que ele já está... Eu vi que está aparecendo muitas dúvidas nesse sentido. Eu posso continuar, não posso? Pode. A partir do momento que a gente esgotou esses profissionais prioritários, a vacinação pode ser continuada para os demais trabalhadores de saúde. E aí eu reforço o que a Arielle falou, é importante a gente lembrar, tem uma definição do que são trabalhadores de saúde, né, no próprio informe do Ministério, no nosso informe técnico também, e aí, claro, não vai envolver... A gente está falando de grupo de trabalhadores de saúde, ou seja, vai entrar depois administrativo, pessoal de apoio, quem faz atendimento, né? Mas, claro, a gente tem que ir aos poucos, já que as doses ainda não são suficientes, mas todas essas pessoas, o motorista, o administrativo, limpeza, eles vão ser contemplados em algum momento.
né? Então, mas não, nesse momento a gente precisa realmente olhar para o que está sendo atendido, quem está na linha de frente, para a gente suprir essa demanda para esses profissionais. E aí também falando mais uma vez da PH móvel, eu vi que surgiu a questão dos bombeiros, vacina bombeiro, não vacina. A gente vai vacinar nesse momento aqueles envolvidos com atendimento pré-hospitalar. Tá? A gente precisa lembrar também que dentro lá dos grupos, a gente vai ter mais para frente a categoria de forças de segurança, que vão entrar policiais, bombeiros, enfim. Nesse momento, a gente está falando daquele grupo que faz o atendimento pré-hospitalar catarinense. Então, aqueles que estão lidando diretamente com o transporte dos pacientes. Esses devem ser os vacinados. Mas é bombeiro voluntário que faz isso. Tudo bem, não tem problema, desde que eles estejam envolvidos com atendimento pré-hospitalar. Lembrem que a gente não está falando de categoria, né? É X, Y, Z. A gente está falando de tipo de atendimento. Então, quem está na UTI, quem está na emergência. Na última deliberação CIB, a gente ampliou para o atendimento e discussão junto com os municípios. A gente está falando de atendimento clínico. Lembrem que na primeira a gente falava de atendimento clínico hospitalar, e agora, tendo disponibilidade de doses, os profissionais que fazem outros atendimentos clínicos para pacientes com Covid-19 podem ser incluídos, né? Então, não só UPAs, pronto atendimentos, unidades de triagem, enfim, podem entrar nessa vacinação. Mas reforço, eu vi que acho que o Clemilson colocou alguma coisa ali, uma dúvida recorrente. Sim, os municípios pequenos que já vacinaram toda a linha de frente podem dar continuidade. Lembrando, nós não ampliamos ainda a vacinação para idosos, tá? A gente quer primeiro fechar o grupo de trabalhadores de saúde, para depois a gente passar para a próxima etapa, que seriam os idosos, que a gente ainda não tem vacina para esse grupo. Então, o município fechou todos os trabalhadores de saúde, linha de frente os demais. Continua vacinando? Não, espera. Tá? A gente não vai entrar ainda no grupo de idosos. Inclusive, a nossa ideia é realmente a gente atender todos os municípios dentro daqueles grupos, né? Então, a gente vai aguardar para a próxima etapa. Agora, a gente está falando de trabalhadores de saúde. Eu tinha notado mais uma dúvida. Acho que já foi falado bastante também, mas a gente reforça. Público e privado, não tem essa distinção nesse momento, né? Ou seja, os trabalhadores, o laboratório particular, o profissional faz coleta de SWAB para exame, faz diagnóstico laboratorial, pode ser vacinado, tá? Não, a gente não está falando só de serviços públicos, a mesma coisa serve para os demais públicos, para as demais atividades que foram elencadas. Lembrando só que as duas deliberações CIB, elas também estão no informe técnico, tá? Então, vocês não precisam ficar buscando os documentos, olhem o informe técnico. No próprio informe, a gente já tem as bulas das vacinas, a questão das deliberações CIB está num documento único, então pode ser acessado tudo ali no documento. Uma outra questão que eu vi que surgiu no chat ali é a questão dos indígenas. Alguns municípios estão relatando que já vacinaram a população indígena e tem uma sobra de doses que ainda, já que a população essa população de indígenas já foi esgotada. Aí acho que talvez o Eduardo pode falar um pouco mais também, né, Eduardo? A gente tem uma sinalização da área indígena, que realmente tem um levantamento um pouco diferente do nosso. Então, era uma população menor, eles vão nos repassar isso de forma oficial. Com isso, a gente aí realmente vai redirecionar essas outras doses, essas doses que estão sobrando. Eduardo, acho que pode falar mais sobre isso. Eu só queria colocar o seguinte, só corrigir um pouco, João, não existem doses sobrando, pelo contrário, existem doses faltando, mas o que a gente está fazendo é remanejamento do pouco que a gente tem. Então, a gente tem um pouquinho e vai redistribuindo para que os grupos priorizados na deliberação, eles sejam vacinados inicialmente. Então, vai ser isso. E uma outra coisa também que a gente pede, isso a gente vai, inclusive, encaminhar hoje por ofício, enquanto o sistema de informação não estiver funcionando de forma adequada, principalmente a relatório, porque parece que teve problemas no início, no SIPNI, no cadastramento, na entrada, mas agora ele está sendo resolvido, com algumas dificuldades que são normais, inerentes ao novo sistema. Mas a partir do momento em que, até que a gente tenha todas as informações no vacinômetro, a gente vai pedir que todas as regionais captem as informações dos municípios 2 vezes por semana. Isso vai via ofício. Eu acabei de combinar com o secretário, ele está combinando com o secretário também do COSEMES, mas que toda terça e sexta-feira, pelo menos até meio-dia, seja encaminhado um balanço
do quantitativo de doses que já foram aplicadas no município, para que a gente possa fazer a compatibilização e o acompanhamento da campanha de vacinação de forma manual, toda terça e sexta-feira, e que a gente possa tanto monitorar aqui a evolução da vacinação para o município, como também fazer a divulgação própria. Então, isso vai ser, a gente vai lançar, vamos fazer esse documento agora, João, daqui a pouquinho, para andar para as regionais, mas já ficam vocês subentendidos. E em relação às vacinas dos indígenas, nós encaminhamos todas, a gente está aguardando que esse excedente que não seja utilizado pelo indígena entra na distribuição, e aí a gente vai fazer a distribuição baseado nesse levantamento. Vocês têm 48 horas de ontem para colocar mais ou menos as necessidades e o levantamento dessa linha de frente para que a gente possa direcionar essas doses para todos. Então, isso entra no bolo também, a ideia é que a gente distribua 100% das doses, lembrando que a partir da semana que vem, a partir do dia 2, nós iremos encaminhar as segundas doses da vacina Coronavac. E vocês têm que ter um nível de organização, porque vocês estão recebendo doses da Coronavac e doses da AstraZeneca. Quem se foi vacinado com Coronavac, segunda dose Coronavac, AstraZeneca, segunda dose com AstraZeneca. A Coronavac, ela tem, no mínimo, 15 dias de uma dose para outra. Da AstraZeneca, são 3 meses, 120 dias. Então, no dia 2, nós vamos estar encaminhando para todas as regionais essas segunda doses para serem encaminhadas para os municípios, e vocês, a partir do momento de chegar no município, vocês são responsáveis por cuidar para que as pessoas recebam a segunda dose, porque a imunização só é concluída com a segunda dose. Em relação à AstraZeneca, a gente mandou tudo o que a gente tem nesse momento para fazer o maior número de vacinados, e daqui a 3 meses que a gente vai mandar as outras doses. Aí, quando a questão da indústria e da produção for regularizada. Então, vocês precisam ter bastante cuidado em relação a isso, e principalmente informando, a gente precisa do trabalho muito junto das regionais de saúde dentro desse processo, captando as informações do município, e precisa que a informação do município se dê de forma adequada. Inclusive, nós ainda não divulgamos os dados de doses feitas por município, justamente porque a gente precisava falar com os gestores. A gente já fez agora, o secretário fez um comunicado para o presidente do COSEMES para dizer que nós já temos essa informação que foi captada pelas gerências de saúde, pelas regionais de saúde, e será feita agora à tarde a divulgação daqueles 48 mil doses que foram aplicadas no estado, vai ser divulgado por município. Então, aquele município que não informou pela metade, e que, de repente, algum órgão de imprensa ou alguma pessoa venha questionar por que vocês receberam tantas doses e só vacinaram esse pouquinho. Se for problema de informação, isso tem que ser corrigido. Se não foi problema de informação, foi dificuldade mesmo em algum ponto para a realização da campanha, isso tem que ser corrigido o quanto antes, tá certo? Então, todos estão avisados, inclusive Simone. Eu reforço isso, que a gente vai divulgar. O secretário já mandou essa informação para o presidente do COSEMES, mas para dizer, a gente não divulgou informação extra, além dos 48 mil doses por município, justamente porque a gente precisava fazer essa conversa, mas que a partir de agora, seguindo o critério de transparência, a gente vai passar essa informação, por isso que tem que ser informado de forma bastante certeira. Toda terça e sexta-feira, a partir de meio-dia, as regionais vão ligar para todos os municípios, preencher a informação de quanto foi vacinado até aquele momento. E isso vai servir para a gente fazer, nós fazemos as divulgações nesse período. Tá certo? Tá certo, doutor Eduardo. A gente está atento também para estar colaborando. Deixa eu só complementar também a fala aqui do Eduardo. Nós estamos recomendando a segunda dose da Coronavac com 28 dias, né?
Então, foi divulgado que a eficácia da vacina com até 28 dias é 97%, tá? Então, a recomendação é fazer com 28 dias, mas as entregas já vão começar semana que vem. E da AstraZeneca, então, que a gente vai ainda enviar a segunda dose, são aí de 12 semanas, tá? As palavras para a Arielle para dar continuidade. Então, eu acredito, assim, que muitas dúvidas já foram sanadas, porque são pontuais. Quem recebe a vacina? Estagiário recebe? Motorista recebe? É o que a gente já conversou aqui. Então, são trabalhadores que estão na linha de frente nesse primeiro momento. O estagiário está lá dentro do hospital, está lá dentro da UTI Covid, vai receber. Então, tem que ter esse bom senso para estar avaliando em qual atividade esse trabalhador está inserido. E também uma questão que se repetiu várias vezes aqui, que já foi colocado, né, nesse primeiro momento. Então, os municípios que já terminaram, que já esgotaram todos os profissionais da linha de frente, vai avaliar e pode partir para os demais trabalhadores da saúde. O que não pode, nesse primeiro momento, é seguir para o grupo de idosos. Então, primeiro, todo o Estado vai concluir os trabalhadores de saúde à medida que as doses forem chegando. Eu tenho uma dúvida aqui, eu vou ler, tentar responder, e aí talvez até o doutor Douglas pode nos auxiliar nessa questão, que eles têm perguntado sobre a recusa da vacina, né? Se o secretário de saúde, se o gestor pode estar fazendo um documento que a pessoa não quer receber a vacina, assinar. Nós entendemos que a vacina ela não é obrigatória, né? A pessoa tem o direito de não querer receber a vacina. Agora, essa questão de fazer um documento, eu, sinceramente, eu não sei. Eu não vejo legalidade nesse sentido, né? Se pode obrigar a pessoa, ou se a pessoa vai assinar um documento dizendo que não está recebendo essa dose da vacina. Eu não sei se o doutor Douglas poderia complementar alguma coisa nesse sentido. Bom dia a todos e todas. Nós não temos um estudo a respeito disso, né? Eu vou passar a minha visão a respeito dessa situação. Eu penso que a oferta da vacina para o profissional, ela deve ser de alguma forma registrada, né? Não sei de que forma, se vai ser por um termo, se vai ser uma listagem em que ele vai assinar que ele teve a oferta da vacina e se recusou a recebê-la. Está muito baixo o som? Agora? Consegue? Melhorou? Então, como eu ia dizendo, essa oferta da vacina que ela foi disponibilizada para o profissional e ele se recusou a receber, isso tem que ser de alguma forma registrado sim pelo município, né? Se vai ser um termo de responsabilidade, uma listagem, enfim. Isso precisa ficar claro para depois não haver algum tipo de reclamação de que eu sou linha de frente, não fui vacinado, enfim. E inclusive para que se possa avaliar a repercussão disso em relação àquela pessoa. Porque me parece, e o doutor Eduardo deixou isso bastante claro, que a vacinação não é uma questão individual, ela é uma questão coletiva, né? Isso, todos aqui têm essa clareza. Se fosse algo individual, bastaria que o sujeito, a recusa dele só traria prejuízo a ele próprio. Agora, em especial, sendo um profissional de saúde da linha de frente, quando ele se recusa à vacinação, ele coloca em risco não só a si próprio, mas as pessoas que ele está atendendo, as pessoas com quem ele está convivendo, o próprio serviço de saúde. Então, me parece que essa atitude de recusar a vacina vai precisar ser avaliada depois do ponto de vista da repercussão que isso pode ter em relação ao profissional. O STF já decidiu, ninguém pode ser obrigado a se vacinar, eu não posso vacinar alguém à força, mas eu posso avaliar as consequências dessa recusa e isso importar em restrições para essa pessoa, em especial para um funcionário público, né? Me parece que isso tem que ser avaliado junto com o jurídico do município, quais são as repercussões eventualmente disciplinares, da manutenção ou da continuidade desse funcionário público no posto dele, se ele representa ou não um risco se mantendo ali sem a imunização que foi oferecida para ele, e eventualmente até repercussão de outras ordens que não só disciplinar, né? Que daí isso pode ser buscado um contato com a promotoria local, para a promotoria local avaliar também se tem alguma atribuição do Ministério Público nessa situação. Ainda que a vacinação de alguém não possa ser feita de forma compulsória, essa pessoa pode ter, sim, consequências decorrentes da recusa, e isso o STF decidiu já
e reconheceu a legalidade desse tipo de consequências indiretas, digamos assim. Então, pode haver restrição, inclusive, em função do exercício da atividade dele por conta dessa recusa. Tá? Então, é importante, sim, registrar que essa vacina foi oferecida, e até vinha conversando com a Simone a respeito disso, até mesmo para que a pessoa não se sinta, não faça isso com o objetivo de escolher com qual vacina ele quer ser imunizado, né? Ele pode recusar agora a Coronavac, e aí depois, quando forem ofertadas as vacinas da Oxford, ele aceitar. E isso dentro do sistema público de saúde, na minha visão, né, respeito se alguém tiver uma visão diferente, mas isso não pode acontecer. Se ele recusar, ele vai recusar e ponto final, e isso vai ser registrado e ele não vai ser vacinado. Tá? É a minha visão, não é uma posição oficial do Ministério Público, né, mas tentando contribuir aí com a dúvida que surgiu. Ô, Arielle, eu poderia trazer uma opinião em relação a esse tema aí da recusa? Claro. Tá, então assim, ó, a gente teve aqui no CRI, né, alguns pacientes que ainda não estão elencados nessa primeira fase, né, porque são pacientes que a gente recebe e que são da terceira fase, o grupo de comorbidades, e muitos deles vieram fazer questionamentos em relação à vacina e até mesmo colocando de que se seriam ou não obrigados a tomar, e uma pessoa exclusivamente me trouxe que não iria tomar. E o motivo que ela traz, infelizmente, ela coloca que é porque é uma vacina que está em teste e que não passou por todo aquele crivo final, mas a gente entende que o uso dela está sendo emergencial, e enquanto que coletividade, como o doutor Douglas falou, é uma situação que isso pode competir em consequências para os demais grupos populacionais, né? Porém, se tratando desse profissional de saúde, e a gente, à medida de que tem uma lista de que ele está na vez de receber essa vacina, eu acho que realmente esse registro em contrapartida, esse documento, como tu mesma colocou aqui, até que ponto ele poderá ter uma validade ou não, mas eu creio que para esses profissionais que foram grande parte da população afetada, muitos em óbito, muitos conseguiram sair, mas ainda convivendo com sequelas da doença, seria interessante para que esse grupo pudesse estar trazendo esse motivo de recusa, até porque não vai ser a escolha da vacina que vai trazer um direcionamento diferente para ele, desse momento de fazer exigência. Eu não vou tomar essa porque eu estou esperando a outra. Então, isso realmente não faz o menor sentido, né? Porque a partir do momento que ele é um profissional, ele convive na linha de frente diariamente, e ele sabe que para ele está disponível essa dose, o que faz dele pensar que ele não poderia ou não gostaria de estar recebendo essa vacina? Talvez é importante deixar isso registrado, porque lá na frente, então logo a gente vai ter toda essa pesquisa realizada, ele vai acabar fazendo uma exigência, mas baseado em quê, né? Não, porque agora a vacina já está toda testada, então agora eu quero. Só que ele está colocando esse risco das demais pessoas, né, que está nesse coletivo. Então, a doutora Sônia falou com a gente assim, sobre isso, porque a vacina, ela não é uma obrigação, ela é uma recomendação, mas considerando o cenário pandêmico, a gente tem que levar em conta que outras pessoas podem sofrer consequências dessa atitude, assim, inconsequente, vamos dizer assim, né? Olha, perfeitas as falas de vocês, esclareceu muito, né? Acredito que também tenha ajudado muito aos municípios nesse sentido. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ainda sobre isso, ou se a gente pode dar continuidade nos questionamentos, né? Porque ainda tem alguns questionamentos técnicos referente à vacina. Eu acho que tem um aqui muito importante para a gente falar, porque nós estamos recebendo agora da AstraZeneca, frasco multidose, que após aberto, a validade é de 6 horas. E o questionamento é assim, vai dar 6 horas e eu já vacinei os meus prioritários ali dos profissionais de saúde. Posso vacinar com essas doses para não desprezar os outros profissionais de saúde? Sim, deve, né? A gente não quer ter esse desprezo de dose, não quer que sobre dose no frasco para estar
jogando fora. Então, vacinei meus prioritários, eu vou continuar vacinando ainda dentro dos trabalhadores de saúde, certo? Para não desprezar, então, antes que perca a validade dessas 6 horas, pode sim vacinar trabalhador da saúde. Nesta dúvida aqui, ela quer dizer que ela já vacinou aqueles que estão diretamente em atendimento COVID, então pode vacinar os demais trabalhadores para que não se tenha essa perda das doses. Ali a Lia já colocou, eles também estão perguntando, né, sobre o intervalo entre as doses, então tem que ter muito bem esse cuidado, porque são 2 laboratórios, Butantan e o Fiocruz, né, a AstraZeneca. Então, só para reforçar o que a Lia já falou, na Butantan, então, agora a gente está recomendando um intervalo de 28 dias, mesmo que o mínimo é 15, porque tem estudos que a eficácia com 28 dias, ela é melhor, né, ela vai para 97%, e a AstraZeneca, então, nós estamos trabalhando com um intervalo de 12 semanas. Eu não sei se chegou a passar alguma dúvida, assim, que não tenha sido esclarecida, mas eu acredito que foram sanadas todas, né? Não sei, alguém quer complementar alguma coisa? Arielle, só para, acho que podia falar, o pessoal perguntou da questão das gestantes. Sim. Das doenças crônicas. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também. Tá. Então, já falando aqui, o que é que veio, né, nas bulas e nos informes técnicos em relação à gestante, em relação à lactante, né, aquela mulher que está amamentando as crianças até 6 meses de idade, principalmente, que é ali o período da amamentação exclusiva. Então, não se tem estudos nesses grupos. A orientação é que se tem uma conversa com o médico que está acompanhando essas mulheres para que se avalie o risco-benefício da vacinação. Então, depois dessa conversa, sim, é que vai ser liberada ou não a vacinação para este grupo. Mas, às vezes, acontece da gestante ter sido vacinada inadvertidamente. No momento da vacinação, a profissional não sabia que estava gestante. Veio a saber depois. O que eu devo fazer, né? Como falei, não se tem estudos ainda. A orientação é notificar, mesmo que a gente sabe que não foi um erro de imunização, porque naquele momento não sabia que estava gestante. Mas vai notificar como erro de imunização, né, lá no sistema do ESUS, que vocês tiveram treinamento essa semana, para a gente ter esse acompanhamento, para o Ministério ter esse acompanhamento, né, para saber qual vai ser a sequência. Mas, no primeiro momento, a vacina é segura, só que não se tem muitos estudos para esse grupo, então precisa ter esta conversa com o médico para avaliar o risco-benefício da vacinação. Em relação às comorbidades, então, né, a vacina, qual é a contraindicação dessas vacinas do que a gente tem lido? São se tem alergia a algum componente da vacina, ou se, por exemplo, tomou agora a primeira dose e teve uma anafilaxia, algum evento adverso grave, aí sim vai ter que ser avaliado para estar recebendo a segunda vacina. Então, os grupos, né, as pessoas que têm comorbidades, que estão nesse grupo de trabalhadores da saúde, não tem contraindicação para estar recebendo nesse primeiro momento, então só seriam mesmo as contraindicações que estão na bula, principalmente aos componentes da vacina. E aí tem assim a pergunta, o trabalhador da saúde, ele está em home office porque tem as comorbidades, né? Recebe a vacina nesse primeiro momento, ele não está ali na linha de frente. Então, a gente volta novamente a conversar naquela questão das prioridades, do bom senso, e de estar avaliando quem são os primeiros que devem estar recebendo, são aqueles que estão efetivamente trabalhando. E aí, depois, no segundo momento, os municípios que já esgotaram essas prioridades vão dando continuidade ao trabalhador da saúde. Queres complementar mais alguma coisa, João, Lia, Lilian, ou as demais meninas, né? Eu acho que só na questão técnica está surgindo bastante dúvida ali que a gente já colocou, mas o intervalo do Butantan, da vacina da Sinovac, é de 2 a 4 semanas, o Eliel já falou. A gente recomendou no primeiro momento 15 dias, mas a bula está falando que eficácia é melhor com 28 dias. Então, assim, existe intervalo. Pode ser feita a segunda dose entre 2 a 4 semanas.
mas pela eficácia, a gente está sugerindo que seja feita com 4 semanas, ou seja, 28 dias. Tá? Da AstraZeneca, que é a da Fiocruz, o intervalo entre as doses é de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Tá? Essas são as informações. A pessoa que tomou na primeira fase a AstraZeneca, ou, enfim, tem que ser com a mesma vacina. Quem tomou Sinovac e Butantan, na próxima dose tem que ser a mesma vacina, Sinovac e Butantan. Quem é AstraZeneca, na segunda dose, novamente do mesmo fabricante. Tá? Não precisa ser o mesmo lote, até porque nesse primeiro momento nós também temos lotes diferentes, mas tem que ser do mesmo fabricante. Tá? As pessoas não podem tomar Butantan na primeira dose e depois a AstraZeneca na segunda. Então, esse é um controle importante. Inclusive, é uma informação que é registrada, né, no CPNI, qual o lote da vacina que a pessoa está tomando na primeira e na segunda dose. Então, acho que só reforçando isso, que eu vi que surgiu ali várias dúvidas, até coloquei ali, mas isso também está no informe técnico. E acho que também, só resgatando ainda um pouco das dúvidas que surgiram, acho que do intervalo de doses era uma, a questão do pessoal, dos trabalhadores da saúde administrativos. Acho que surgiu muitas dúvidas ali. Realmente, nesse momento, os grupos, eles não entraram dentro dos grupos prioritários. Tem que lembrar que grupo prioritário, nesse momento, é aqueles que estão atendendo esses pacientes com Covid-19, tá? Então, só para ficar bem claro, eles vão ser atendidos? Vão. Lembrem, no informe está escrito isso, quem se enquadra na categoria de trabalhadores da saúde. Vai entrar o pessoal administrativo, vai entrar o pessoal de apoio, mas isso é ao longo do tempo, tá? Nesse momento, onde as doses são, um quantitativo é pequeno, a gente tem prioridades de grupos. Então, a ACS vai ser vacinado? Vai. Nesse momento, aí tem que ver qual é a atividade que ele está exercendo. É um ACS que ajuda lá na triagem, que está fazendo, enfim, está atendendo esses pacientes, poderia ser vacinado, mas não é a categoria toda. A ACS que não está trabalhando diretamente vai receber quando a gente tiver doses disponíveis. E eu vi que surgiu uma dúvida também, nesse primeiro momento nós estamos vacinando indígenas, idosos de 60 anos e pessoas com deficiência institucionalizados, que estão em instituição de longa permanência, e trabalhadores da saúde. Então, esses idosos que estão nessas instituições de longa permanência, eles já são vacinados nesse momento, assim como os trabalhadores desses locais. Não são vacinados ainda idosos que estão fora desse grupo, então aquela população acima de 70 a 75, depois acima de 80, né? Esse vai ser no próximo momento. Então, a gente está tentando que terminou trabalhadores de saúde, terminou essas instituições de longa permanência, indígenas, a gente não siga para os demais grupos, tá? Mas só acho que surgiu uma dúvida ali, mas VLPI vacina ou não? Não, vacina, eles já estão previstos, tá? E aí, reforço mais uma vez, prioridade, que a gente tem que ter bom senso também quanto à questão das doses, como a Arielle falou, né? Vacinei 8, todos os frascos que vieram agora são multidoses, inclusive do Butantan, só os primeiros foram unidose. Então, a gente tem que ter bom senso também para não perder as doses. Estou com 8, apliquei em 8 profissionais, estou com 2 doses, vai acabar o dia, não vacina os trabalhadores de saúde? Não, vacina. Não vamos perder as doses porque não tem mais gente do grupo prioritário. Lembrando, estamos falando de trabalhadores da saúde, com grupos prioritários, né? Se fechando o grupo prioritário, a gente segue, dá sequência para esse grupo de trabalhadores de saúde. Deixa eu só complementar também, eu vi que tem uma pergunta ali no chat, dos pacientes que foram agendados para 15 dias, né? Então, assim, como Desculpa, dá para falar um pouquinho mais alto, que antes não deu para ouvir? Então, aqui, porque abafa. Então, gente, teve uma pergunta ali no chat sobre o agendamento que foi feito para 15 dias. Então, assim, a recomendação é 28. Então, sim, pode reagendar para 28 dias, né? Também vi que tinha ali sobre em qual período, né, da imunogenicidade após vacina. Então, segundo o PNI, ainda não se tem ainda essa informação de quanto tempo após concluir o esquema vacinal a pessoa já vai estar efetivamente imunizada. Não se tem, porque os estudos ainda estão sendo realizados, estão sendo concluídos. E outra pergunta também em relação ao teste, também não se tem ainda uma resposta sobre a influência num teste, né? Num teste para Covid, tá? Então, nesse caso, vai ter que notificar mesmo, tá? E acho que era isso, né? Lia, só complementando. Aliás, Lília, pode falar. Opa, obrigada, Macário. É o seguinte, em relação a essas segundas doses, né? Então, os profissionais de saúde elencados aqui na primeira etapa, eles receberam a informação do município de Florianópolis que essas vacinas seriam
reforçadas a segunda dose com esses 15 dias, que foi o que primeiramente vieram de informações. E aí a gente já tem um novo informe, que é a bula, né? A gente consegue ter uma eficácia maior com esses 28 dias. Mas já foi encaminhado para os municípios de forma geral, e eu acredito que, como já está lá no informe, de essas pessoas já podem fazer esse reagendamento, no que eu entendi que a Lia falou agora, né? Então, o que eu fico um pouco com receio aqui é de que possa ter alguma controvérsia deles achar, não, foi marcado para 15 dias, uma hora um pessoal diz uma coisa, a hora diz outra. Só que o que eu vejo como grande dificuldade é que muitas pessoas recebem, confesso que eu também, pelo quantitativo de documentos que a gente tem para ler e trabalhar em cima disso, muitas pessoas não estão dando essa priorização de ler o documento. E aí, muitas dúvidas que vêm também, se tivessem lido o documento, já conseguiria ter sanado parte dessas dúvidas, né, que estão vindo em relação às doses, em relação aos intervalos, em relação ao fato de que a próxima Butantan vão vir com dose diferenciada e não unidose. Então, assim, talvez o que a gente vai precisar direcionar é que essas pessoas reforcem a necessidade, principalmente desses documentos que são bem prioritários no momento, que isso vai diminuir essa inflamação de questionamentos que, pelo que eu vejo, assim, estão sendo repetitivos. A cada live, a cada web está tendo o mesmo questionamento surge, mas em particular a vacina, a gente então segue daqui para frente o que o próprio informe já vem trazendo, a nova informação de que a da Coronavac vai ficar com esse intervalo de 28 dias e a da AstraZeneca de 3 meses, é isso mesmo, né? É isso mesmo, e eu acho que é bom frisar e reforçar que as informações técnicas estão sempre contidas nos informes, né? Então, daqui para frente, a gente já teve o informe da Sinovac, o informe de Sinovac e AstraZeneca, e a gente também vai fazer daqui para frente notas técnicas, notas informativas que forem, então, para complementar ou então até substituir o informe, tá? Então, as orientações técnicas sempre buscar no informe, tá? Sim, Lia, é isso mesmo. Obrigada. E só uma coisa, pessoal, em relação por isso que é importante essa comunicação entre regional e município. Ficou faltando, cobrir determinado grupo, é prioridade, já faz essa comunicação, a regional analisa, tira a dúvida aqui com a GVIM, com a DIV, e aí a gente vai fazendo esse remanejamento geral. E outra coisa, em relação o ofício que a gente vai encaminhar para que seja informado por todos os municípios, terças e sextas-feiras, a situação do número de pessoas vacinadas, nós vamos criar, né? Eu já tinha conversado com o João, criar um Form SUS, um Google Forms, uma forma eletrônica para que o município vá lá e coloca até determinado horário, vocês vão receber esse documento, a gente vai fazer um sisteminha também, um formulário para que até aquele dia o total de doses aplicadas na população. Só o total. Até hoje eu vacinei 200 pessoas, boto lá 200. Sexta-feira, o acumulativo. Aí sexta-feira eu vacinei quanto? Eu vacinei 250. Eu vacinei mais 50 pessoas, então ficou 250. Eu vou lá, acumulativamente, boto 250. E aí a gente fecha e divulga a informação. Se o município não mandou, a pessoa não foi lá e preencheu, a gente vai colocar o que tiver lá no sistema anteriormente. Então, isso a gente vai fazer um tipo de pactuação, uma conversa, vai mandar um documento, uma orientação bem simples, mas é para manter os registros via sistema SPNI normalmente, mas provisoriamente a gente vai fazer esse controle paralelo, só número bem bruto, quantas pessoas foram vacinadas, exato, já justamente para que a gente tenha esse acompanhamento até que o sistema esteja plenamente em funcionamento. Iula de São José, por favor, eu posso falar?
é que nós já realizamos essa informação, a gente já passa as quartas-feiras para a macro-regional, e só para solicitar que seja uma informação única, que eu acredito que todos os municípios estão com uma demanda de várias informações, e normalmente de um dia para o outro. Então, isso dificulta muito o trabalho das centrais. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de ser um informe único, que a gente já faz essa informação às quartas-feiras, pediram para agilizar para ontem essa informação do acumulativo. Então, se puder ser sempre uma informação única, eu acredito que todos os técnicos agradecem. Obrigada. Sim, vai ser, a gente está conversando também aqui para organizar isso da melhor forma, né? Então, assim, provavelmente é esse boletim de quarta-feira, então vai ser substituído pelo de terça e o de sexta, tá? Mas a gente vai comunicar, tá bom? A gente faz um comunicado bem certinho. Eu vou só reforçar algumas questões aqui sobre a vacina ainda, e aí depois eu vou passar para a Vanessa. Não, só para eu responder a Iula. Iula, nós já conversamos ontem com as equipes de atenção primária e solicitamos que todas as informações em relação à vacinação sejam encaminhadas sempre para a equipe de imunização da macro e que vocês respondam a todos os formulários e solicitações da equipe de imunização da macro. Essa de quarta-feira é da APS, nós já conversamos com a equipe de APS, ela não vai mais seguir, e dali para frente, sempre que vocês receberem alguma solicitação de outras áreas, eu peço por gentileza que confirme com a Kelly ou com a Nani, para que elas possam dizer para vocês prazos e otimizarem esse trabalho de vocês em relação aos ofícios. Mas depois, Arielle, se puder, eu queria fazer uma pergunta também. Então, já aproveito, podes falar. Na verdade, eu queria aproveitar que estão todos juntos, porque nós estamos enfrentando um sério problema, como em todas as outras campanhas de vacina, que não foi diferente no estado, né? Desvio de doses. Eu estou recebendo diariamente denúncias de desvio de doses. Eu acabei de receber, por exemplo, agora, um informativo de uma clínica de especialidades em Biguaçu, que está ligando para todos os especialistas que, de vez em quando, vão lá atender algum paciente, que venham tal dia, porque eles estarão vacinando no auditório da clínica. Então, eu acho que a gente precisa reforçar em relação aos secretários das equipes técnicas, de que não basta enviar as doses de vacina para o local. Ontem, o HU estava vacinando o laboratório, mas ainda não vacinou a emergência Covid. E as doses que foram para Florianópolis ainda não foram suficientes nem para os ILPIs. Então, essa informação de terça e sexta, ela vai fazer, inclusive, com que os municípios possam estar verificando com os locais onde eles encaminham a vacina a destinação disso. E, junto com isso, vem uma outra questão. Estamos recebendo muitas demandas, e os municípios também, em relação a questionamentos de TCE, questionamentos de conselhos e etc. Nós temos, enquanto regional, alguma área jurídica que vai nos dar apoio em relação a essas respostas, a qual nós podemos consultar, ou nós enviamos para vocês na DIV? Eu não sei, a Lia ou o doutor Eduardo podem ajudar nessa questão ali da jurídica, né? Eu não sei se a regional teria ou responde baseado também nos informes técnicos. Que algumas coisas a gente não tem no informe técnico. Sim, não algumas contempla, questões né? não estão contempladas. Então, essa é a nossa questão. Por exemplo, o vereador de Anitápolis solicitou que fosse informado nominalmente, com CPF, todas as vacinas que foram aplicadas no município. E a gente sabe que tem uma relação sigilo-paciente. Então, essa é uma informação que eu até posso responder, mas eu não tenho ela no informe, porque não é técnica, mas eu também não tenho um apoio jurídico para dar uma resposta consistente, entende? Por isso que eu pergunto se a gente tem algum suporte nesse sentido. Vanessa, é o seguinte, em relação à questão das listas, a gente não pode... existe a Lei Geral de Proteção de Dados, até o Dr. Douglas está aqui presente, ele até podia também nos ajudar nesse ponto, mas, assim, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege
ela fala sobre a privacidade das informações de saúde, ou seja, existem certos regramentos que somente com ordem judicial ou em alguns casos excepcionais, como interesse, por exemplo, interesse de saúde pública, essas informações elas podem ser difundidas. Mesmo assim, ela tem que ter um objetivo específico, é bem claro. A questão das listagens é uma questão que a gente coloca como uma necessidade de organização dos serviços, até porque todos esses profissionais, esses servidores, são servidores públicos, a maioria deles, e também já para dar transparência em relação à ação. O documento que respalda quem tem prioridade na vacinação, nesse momento, nessa etapa, é o informe técnico e as deliberações. Elas têm poder jurídico, e aí o doutor Douglas pode até complementar, mas elas podem servir de base até para que, após uma denúncia, isso ser apurado e servir de base para uma ação judicial e até ou de peculato, porque é você utilizar de um bem público para proveito próprio, ou mesmo de improbidade administrativa, caso os gestores não cumpram aquilo de forma deliberada e acabem, e naquele momento, deixem de vacinar determinado grupo em relação ao outro. Mas isso, a nossa função como saúde é traçar as orientações estão claras, os documentos eles estão bem estabelecidos, e as questões jurídicas, elas devem ser... aí tem um outro fórum, e aí tem o Ministério Público que age a favor do cidadão e conduzindo essas questões, e tem também toda a parte, mas as respostas, sempre que a gente estabelecer, a gente vai analisar, e nesse ponto, os critérios de priorização, a gente respalda em quê? Respalda nos documentos do Ministério da Saúde também, numa questão de critérios de vulnerabilidade e disposição, que isso está bem descrito, é ponto pacífico, mas a gente só reforça essas questões. Inclusive, isso também reforça, a gente tem pedido, e todos sabem, às vezes, quando chega pedido, precisamos vacinas para determinados grupos, que nós somos importantes, que nós estamos na linha da frente, tal, e tudo isso a gente responde baseado justamente nesses documentos técnicos. Então, essa é a base geral, e aí as gerências, cada situação que há regionais se detenham e que há necessidade de um esclarecimento, acho que é seguir o fluxo, encaminha para a GEVIM faz a análise, e a gente, aqui da Secretaria de Saúde, presta esse tipo de apoio. Doutor Douglas, gostaria de complementar? Acho que seria bom até ouvir o Ministério Público em relação a essas questões. Bom, alguns pontos em relação a isso que foi falado, né? Eu me somo ao que falou a Vanessa em relação à responsabilidade dos gestores e responsabilidade de quem está no processo de imunização pela aplicação dessas doses, né? Não se pode simplesmente entregar as doses num serviço privado e achar que com isso não vai ser responsabilizado se elas forem utilizadas de forma indevida. A responsabilidade é do SUS por fazer essa imunização nesse momento. Essas vacinas são públicas e elas não podem ser privatizadas, digamos assim, né? Então, é importante que os municípios mantenham esse controle sobre quem é vacinado dentro do serviço privado. Se isso vier a partir de uma informação falsa do gestor do serviço privado, se ele informar falsamente que aquele profissional está na linha de frente, o profissional não está na linha de frente, ele vai responder pela falsidade da informação que ele prestou, evidentemente. Mas não se pode perder o controle a respeito de quem está sendo vacinado, tá? Então, esse cuidado que foi sugerido, eu reforço aqui que ele seja adotado. Em relação à responsabilização, ela pode acontecer em 3 esferas, por parte do Ministério Público, civil, criminal e por improbidade administrativa. Isso tanto para quem é imunizado de forma irregular e concorreu para isso, salvo se a pessoa tiver de boa fé, e também em relação a quem aplicou de forma indevida aquela dose ou determinou que aquilo fosse feito. Sobre o compartilhamento dos dados, eu vou falar especificamente em relação ao compartilhamento das informações com o Ministério Público, né?
com o Ministério Público, a nossa interpretação é de que o artigo 26 da LGPD, ele é bastante claro ao dizer que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e a atribuição legal pelos órgãos. Então, é possível o compartilhamento dos dados desde que eles sejam destinados a o exercício de atribuição legal pelos órgãos. O Ministério Público tem a atribuição legal de fiscalizar a execução da política pública e de garantir que ela respeite os direitos assegurados na Constituição Federal. Então, nesse sentido, a LGPD garante o acesso do Ministério Público aos dados pessoais relacionados a uma política pública. Esse sigilo, ele é mantido pelo Ministério Público, evidentemente, o promotor responde caso ele quebre o sigilo dos dados que sejam guardados pelo sigilo, né? Então, essa prestação de informação, na nossa interpretação, ela é obrigatória ao Ministério Público dentro de um procedimento instaurado e que justifique a necessidade desses dados para o exercício da nossa atribuição, que é a fiscalização da política pública. Em relação ao vereador, aí cabe ao jurídico do município analisar se deve responder essa demanda ou não, lembrando que o legislativo também tem a atribuição de fiscalização do executivo, né? E por fim, só uma reflexão que nós fazemos também, a imunização ela não tem uma relação direta com uma condição de saúde do sujeito, pelo menos nesse primeiro momento. Ela está sendo feita em função do trabalho que essa pessoa exerce ou de uma condição de idade, enfim, não uma situação específica de saúde que tem levado à imunização. Então, isso tem levado à reflexão, inclusive, sobre a possibilidade dessas listas serem, sim, publicizadas, né? Nós temos uma decisão no Amazonas, por exemplo, em que se determinou a publicidade de todos os vacinados, né? Porque você não está expondo uma situação individual. A vacinação ela é recomendada para todos, em geral, né? Salvo ali menores de 18 anos e gestantes, que ainda existe uma discussão a respeito disso, né? Mas isso é só uma reflexão, né, a respeito de se esse dado é de fato um dado sigiloso ou não. Isso também é uma discussão que eventualmente pode acontecer judicialmente. Agora, em relação a prestar essas informações ao Ministério Público, a nossa interpretação é de que o artigo 26 da LGPD não traz nenhuma restrição quanto a isso. E a responsabilidade, reforço, é de quem está gerindo essas doses. A aplicação, preferencialmente, deve ser feita com controle de quem está sendo vacinado, certificando que, de fato, pertence ao grupo prioritário, tomando todas as cautelas possíveis, não entregando e deixando que isso aconteça. Eu até peço que essas situações concretas sejam trazidas ao nosso conhecimento, ao conhecimento do Ministério Público, para que a gente possa apurar e avaliar. Se a Vanessa puder me passar depois no privado, por meio da Simone, a Simone tem o meu contato, eu agradeço, porque eu vou repassar isso para as promotorias que têm atribuição. Muito obrigada. Pessoal, e só complementando também, é importante colocar que todo esse regramento jurídico ele tem a finalidade de proteger, né, o bem público e o coletivo, a coletividade. E não é para colocar isso tudo com receio, com o medo de fazer a ação, pelo contrário, é o arcabouço que se tem para a proteção do geral. Por isso, aí a pergunta, eu tenho uma unidade de saúde. Essa unidade de saúde privada, ela tem um ambulatório tem uma UTI Covid, tem tudo, mas só tem privado. Eu vou distribuir as doses para o gestor lá do hospital fazer do jeito que ele quer? Não, eu acho que o ideal seria realmente chegar para eles, quais são o pessoal que está na linha de frente? Me encaminha a lista aí e tal, coloca, ok, analisou, entrega. A quantidade de doses ele faz, concluir, agora vamos avançar para os outros. Eu acho que nesse momento é isso, até que a gente chegue e faça o ok, recebemos vacina para todos os profissionais de saúde. Aí essa situação ela fica mais fácil de ser manejada, mas nesse momento é isso, foi aquela pergunta que fez aí. O vacinador público que vai na unidade privada, depende, se tiver condição, se o município tiver condição, não tem problema, desloca um vacinador lá, ele vai ter a lista lá de pessoas e vai fazer. E outra coisa, o vacinador ele pode se recusar, por exemplo, se chegar uma pessoa lá que não é da área, não é dos grupos prioritários, porque é um vereador, um deputado, um delegado, alguma coisa, der carteirada, eu quero ser vacinado, não sei o quê. A gente sabe que existe esse tipo de pressão na ponta e isso tem que ser denunciado mesmo. O servidor que tiver de posse daquelas vacinas,
e que se vê nessa situação, ele pode se recusar, e a lei protege ele. Eu sei que a pressão é grande, porque às vezes tem um poder lá, eu vou falar com fulano e tal, mas a gente, como cidadão, como ser humano, a gente tem que se precaver. O ideal é que essas coisas, essas denúncias que ocorrem de fura-fila, de abuso de poder e de que eu sou melhor do que você, isso não seja feito nesse momento. Mas, infelizmente, nós ainda não temos ainda um nível de civilidade tão elevado ainda que a gente possa garantir que as pessoas elas podem respeitar regras, tendo em vista, por exemplo, que a vacina ela não é um bem individual, a vacina é um bem coletivo. Por isso, fiquem bastante tranquilos, comuniquem com os seus gestores. Nesse momento, essas são as prioridades. Ao longo da campanha, a gente vai passar por muita pressão. Eu tenho certeza que tem vários grupos que estão pressionando vocês, diferentes órgãos, diferentes categorias, mas todos vão receber vacina. Inclusive, há uma perspectiva a longo prazo, na medida em que essas vacinas fiquem disponíveis para que de outros grupos também, como tem aí na própria cronograma da vacinação, vai ter o pessoal do trabalhador de saúde, os trabalhadores da educação, vai ter os trabalhadores de segurança pública, portuário, caminhoneiro, alguns grupos estabelecidos e outros grupos que também a gente pode definir, mas assim, nesse momento são essas características e eu gostaria muito que isso ocorresse da melhor forma possível, mas caso não ocorra, o canal está aberto, tem o Ministério Público, tem a própria ouvidoria da Secretaria de Saúde que está disponível também para acolher, a gente apura, a gente corrige, se for o caso a gente pune também, mas o mais importante não pequem nem por omissão e nem por complacência mesmo. Eu acho que seguir o que os documentos estão sendo feitos e, principalmente, usar o bom senso que nós, como servidores públicos e, principalmente, como profissionais de saúde, nós temos, entendendo tudo aquilo que a gente está passando nesse evento que causa bastante apreensão, mas também que causa bastante óbitos, bastante pessoas afastadas, problemas socioeconômicos em geral, isso tudo tem que ser visto. Todos nós estamos juntos e a Secretaria Estadual de Saúde também está junto, apoiando vocês naquelas medidas que são necessárias para serem tomadas nesse momento, nessa nova etapa da emergência de saúde pública de importância internacional, que é o Covid. Lembrando, as ações de prevenção elas não devem ser abandonadas, mesmo pelas pessoas que se vacinaram. Não abandonem a máscara, não abandone o distanciamento físico e evitar as aglomerações, não abandone a lavagem das mãos, o uso do álcool gel. Assim, isso tem que se transformar numa rotina, numa ação intrínseca do próprio ser humano. O ser humano, da mesma forma que no passado, as epidemias de cólera, elas fizeram com que as pessoas melhorassem as suas condições de higiene, lavando as mãos, saneamento básico, colocou as importâncias para isso, e isso ficou normal, isso fica no subconsciente, desde as crianças, desde quando a gente é pequeno, a gente aprende a ter higiene adequada, a mesma coisa vai ser em relação às doenças respiratórias, certo? Então, eu acho que eu vou ter que sair agora, mas eu queria agradecer a participação de todos, as meninas podem continuar aqui respondendo dúvidas, mas eu queria não só agradecer a participação, mas também falar também da minha saudar todos vocês que estão aí na ponta dos municípios, que passaram ao longo de todo esse ano trabalhando, se esforçando, se expondo e sofrendo também, e que a gente sofre como um profissional de saúde com toda essa situação. Vocês são fortes, vocês são resilientes e a gente vai conseguir superar isso da melhor forma possível, principalmente que agora a gente tem efetivamente as vacinas. E Santa Catarina já tem um histórico bastante antigo, já tem bastante vitorioso, né, o histórico de campanha de vacinação bem-sucedida. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir isso com excelência, tá bom? Parabéns para todos, obrigado aí, doutor Douglas, também pelo apoio do Ministério Público e todas as regionais, municípios, mas vocês fiquem aí com as meninas para tirar as restantes das dúvidas, tá bom? Obrigado. Arielle, pode continuar.
Ok. Então, eu ia reforçar mais algumas informações a respeito das vacinas, né? Ali surgindo bastante dúvida em relação às lactantes. Acima de 6 meses, pode vacinar? Então, nós não temos estudos nesse sentido, né? Pedimos sempre aqui que se tenha uma conversa com o médico para estar avaliando o risco-benefício. E, uma vez vacinado por inadvertidamente, né, ou não foi perguntado se estava amamentando, a recomendação é que não seja interrompida a amamentação, né, diferente daquela orientação que a gente tem com a febre amarela, por exemplo. Então, se vacinou inadvertidamente a mulher que está amamentando, não tem orientação de parar com a amamentação, certo? E aí, acima de 6 meses, tem que estar conversando também com um médico que acompanha a criança ou a mãe. Outra dúvida em questão dos institucionalizados ali, o informe fala de 60 anos e mais, ou aqueles deficientes institucionalizados. E aí a pergunta é se tem menos de 60 anos e está numa ILPI. Mas está lá porque é um deficiente que está nessa instituição, aí sim. Então, nesse primeiro momento, a gente vai seguir as orientações que estão no informe que vieram do Ministério da Saúde. Outras dúvidas também em relação à pessoa suspeita de Covid, né? Fez a vacina, 2 dias depois, isso está sendo bem recorrente, a gente já recebeu ao longo das semanas várias regionais com esse questionamento. Também a gente tem um grupo técnico, vamos começar a discutir isso, mas fez a vacina, 2 dias depois começou com sintomas, com uma síndrome gripal, fez o teste de antígeno e deu positivo, né? Então, possivelmente a pessoa já estava incubando, e aí, por coincidência, após a vacina, ela começou a ter os sintomas. Nesse caso, nesse momento, nós vamos tratar como um confirmado para COVID e fazer todo aquele protocolo da doença. Eu já vou pegar um ganchinho aqui também, tem a questão de APV, ali depois, se a Lilian quiser, ela pode complementar, nesse momento está sendo, sim, solicitado que seja notificado todos os EAPVs, inclusive os leves, para ter esse acompanhamento, né, como é uma vacina nova, então a gente tem que ter o acompanhamento para todos os eventos adversos. Não sei, Lilian, quer acrescentar nesse momento alguma coisa em relação à EAPV? Vou abrir aqui meu áudio. Então, Arielle, teve um momento agora da tua fala que cortou, mas eu consegui entender o final que estava relacionado a alguns questionamentos onde pessoas que foram vacinadas, elas vieram a apresentar sintomas, né? E isso pós terem sido realizadas as vacinas. Então, assim, é um questionamento que eu e a doutora Sônia, a gente vem discutindo, porém, hoje à tarde, a gente deverá estar encaminhando um e-mail para o Ministério da Saúde por conta de algumas divergências que ainda estão acontecendo em relação a esses casos, e que coloca, assim, em dúvida, né? Porque se eu tenho uma pessoa que ela, no dia da vacina, ela não tinha nenhum sintoma, e sei lá, 1, 2 dias depois, ela abre um sintoma que, sendo ele clássico para COVID, faz um PCR e esse resultado é positivo, a primeira coisa que ficou discutida, e isso na opinião da doutora Sônia, é que a gente abre sim o EAPV como evento adverso, só que a vacinação, ela vai fechar o critério como uma não causalidade da vacina, mas sim o fato de que esse paciente, ele veio a ser infectado pelo vírus do corona. E aí eu trago essa discussão para a doutora Sônia, que assim, a partir do momento que isso vem acontecer, eu penso que a gente, por mais que nesse momento precisaria estar realizando todas as notificações, sejam esses eventos de leves a grave, para essa situação onde a gente já tem um resultado de que o motivo pelo qual ele trouxe, né, o diagnóstico confirmado por exame de PCR, isso seria menos uma pessoa para eu ir lá e vacinar.
E a gente tem que considerar que, como a gente está num momento pandêmico, onde o índice de contaminação e transmissão viral ainda é muito grande, até porque a velocidade com que a transmissão do vírus vem acontecendo, com a velocidade com que a gente está tendo na disponibilidade de vacina e realizar os pacientes, né, as pessoas que estão elencadas nas etapas prioritárias, isso ainda diverge. Então, é muito possível que isso venha a acontecer. E, na minha opinião, e a gente vai fechar isso, é que uma vez que eu já tenho um resultado de Covid confirmado, eu não preciso ir lá colocar isso como evento adverso quando eu sei que não é da vacina. Ainda mais que a gente está trabalhando com uma vacina e que ela é de vírus inativado, né? Mas ainda é uma discussão a ser fechada, que eu vou estar levando para o PNI, juntamente, depois de discussões com a doutora Sônia, porque a gente não pode confirmar no primeiro momento que a pessoa que vai estar sendo vacinada, se ela não tem sintoma, ou seja, ela está assintomática no momento da vacina, para ela está tudo ok. Então, ela sendo do grupo prioritário ali no momento, ela vai se vacinar. E aí, então, logo abre precedente, né, para descobrir que ela veio a ter sintoma e testa positivo no exame PCR, que é o nosso confirmatório e padrão ouro para considerar o diagnóstico fechado, eu entendo nesse momento que não seria necessário eu abrir mais uma notificação, até porque a gente vai ter inúmeros, né? Já temos inúmeras notificações de eventos adversos para serem respondidas, e acharia desnecessário para esse momento, mas ainda estamos em discussões. Esse é um dos exemplos, né? Mas existem outros muito parecidos que a gente ainda vai fechar para essa situação. Não sei se respondeu, se vocês concordam, se alguém tem alguma opinião em relação a isso, para falar e eu trazer também essa discussão para a doutora Sônia e depois com a equipe médica que a gente está realizando para o fechamento dos eventos adversos que vem surgindo, sobretudo essa é uma situação assim que ainda merece discussão. Eu acho que a sua fala já contemplou várias dúvidas ali no chat, Lilian. O senhor Douglas Martins, de Antônio Carlos, está pedindo a fala. E eu acho que a gente pode passar para ele, por favor. Não, Arielle, o município de Antônio Carlos está pedindo o contato do Dr. Douglas Martins do Ministério. Tá bem. Isso ali, a última pergunta da gestante também entra na questão de risco-benefício, tem que ser avaliado pelo médico. Eles pediram ali também, então, só, eu não sei se tem mais alguma colocação, mais algum ponto que acabou não sendo contemplado, mas só reforçar, então, já as falas desde o início, né, desta reunião, que o pessoal está pedindo para deixar bem claro. Nesse primeiro momento, então, com as doses que nós recebemos, nós vamos vacinar os prioritários dos prioritários, aqueles que estão diretamente envolvidos com suspeitos e confirmados de Covid, e aí vai avaliar a atividade desse trabalhador, porque estão perguntando, o ACS, é como já foi falado, né, o ACS está lá trabalhando na recepção, está lá trabalhando, né, na recepção de um atendimento Covid, então tem que ver qual é a atividade que está realizando nesse primeiro momento. Se está diretamente com Covid, faz, né, independente da ocupação, aqui é a atividade. Esgotou todos esses prioritários dos prioritários, vai dando sequência aos demais trabalhadores da saúde. A questão das doses, né, eu acho, dos laboratórios, reforçar esse cuidado de que nós estamos trabalhando com 2 laboratórios, então fez a primeira do Butantan, vai fazer a segunda do Butantan, né, ter cuidado para não trocar, a questão ali dos intervalos, sim, então nós recomendamos que a do Butantan seja 28 dias, que a da AstraZeneca seja de 12 semanas, eu não sei, mais alguma coisa para estar reforçando, meninas? Arielle, eu queria só fazer mais uma complementação em relação às notificações, pode ser? Sim. Tá.
é o seguinte, né? Então, a gente teve ontem uma web com as regionais de saúde, acho que foi ontem, já nem lembro, é tanta reunião, e foi colocado para a equipe, né? A plataforma, né? E feito todo um treinamento a respeito dessa plataforma, de como serão direcionadas essas notificações. Lembrando que essa plataforma ela é única e exclusiva apenas para a vacina coronavírus, onde os eventos adversos vão ser realizados somente nessa plataforma, por conta de instabilidade do sistema que rege a plataforma, até mesmo pela a necessidade de eles estarem alimentando alguns dados nela, porque posteriormente existe um interesse maior por parte do PNI, Ministério da Saúde, em agregar, né, unir os dados que a gente já tem na plataforma que o próprio PNI vem utilizando, que é o CPNI, para o registro de doses, e fazer, então, essa migração. E a gente acredita que, embora essa plataforma do SUS Notifique, ela esteja já disponível para tratar do registro e alimentação do que diz respeito à vacina do coronavírus e eventos adversos, possa estar tendo essa instabilidade, né? Onde algumas pessoas que ainda não estavam com seus cadastros e permissões, seja ela estadual ou municipal, realizadas, possam ainda estar encontrando algumas dificuldades, mas ela está direcionada a isso. Então, a partir do momento que conseguirem realizar esses cadastros, essa alimentação já pode ser feita. E aí eu lembro que todas as informações que já constam nessa plataforma, direcionadas especificamente aos eventos adversos, ainda não foram realizados, porque, como eu falei anteriormente, eu e a doutora Sônia, juntamente com a equipe médica que a gente montou, vamos estar discutindo e realizando cada situação em específica. Obviamente que isso vai ser priorizado para os casos graves que vierem ocorrer, mas a gente sabe que dos testes que tiveram da vacina, nenhuma situação grave de anafilaxia foram mencionadas, então a gente espera que não tenha nenhum tipo desse evento adverso. Porém, todos os demais, e anterior a essa complexidade de evento, a gente vai estar respondendo na medida do possível que a gente conseguir fazer esse alinhamento. Então, assim, a plataforma já está sendo alimentada, os dados não estão sendo negligenciados, pelo contrário, eu já estou tendo conhecimento do número de eventos que já estão disponíveis lá. Logo for possível, vocês já vão poder estar verificando o desfecho que traz ali na plataforma, que é o encerramento dessa notificação, né? E aí, dependendo do filtro, a gente vai conseguir dando esse dimensionamento. E caso alguém tenha dúvida, isso já foi mencionado, pode estar trazendo por e-mail, pode estar trazendo nas mensagens, e essas dúvidas que podem surgir relacionadas à notificação de eventos, e a gente sabe que tem tido muitos, e só que muitos deles repetitivos, mas a gente vai estar tentando atender todo mundo aí. É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lilian. Eu vou passar rapidamente, antes da gente encerrar, né, a palavra para a Daiane, porque eles estão falando muito do sistema, e Dai, se puder dar uma palavrinha sobre os sistemas, né, como é que está a situação. Bom dia a todos, meu nome é Daiane, faço parte da equipe GVIM. Então, eu e o Sandro, da GVIM, estamos acompanhando esse sistema que foi adotado pelo Ministério da Saúde. O CPNI, ele foi construído para o registro das doses da campanha do Covid. E é o sistema oficial do Ministério da Saúde, foi o sistema recomendado, a gente realizou um cadastro prévio de todas as regionais de saúde e, consequentemente, dos municípios no SCPA para uso desse sistema. Estamos acompanhando diariamente as inconsistências do sistema, ele está ainda sendo diariamente atualizado, não é uma reclamação pontual do nosso estado, existe reclamações da instabilidade do sistema a nível de Brasil, tá? Estamos tentando, à medida do possível, repassar
para o Ministério todos os detalhes dos sistemas que está sendo levantado pelos municípios e pelas regionais de saúde. O acompanhamento, esse sistema, ele não, isso é bem importante deixar claro para todos nesse momento, que o sistema ele não permite fazer retificação de dose registrada. Então, é importante que todos os municípios entendam que, uma vez que o registro foi realizado no sistema, ele não permite modificação desse registro, tá? Algumas dificuldades foram apresentadas com o lançamento do lote no sistema. A gente está conseguindo pontualmente auxiliar os municípios em parceria com as regionais em relação a essa situação, e a gente entende que está acompanhando que está difícil trabalhar com esse sistema, mas é um sistema que está tentando, uso nacional, ele está tentando se adequar às necessidades desse cenário, e a gente está aqui para auxiliar todos os municípios e as regionais de saúde nessa situação, para que torne esse processo mais tranquilo. Então, a gente tem ciência, sim, das inconstâncias do sistema, está acompanhando, sim, tudo que vem sendo levantado quanto ao sistema, repassando e pontuando essas inconsistências junto ao Ministério da Saúde e auxiliando os municípios e as regionais em algumas situações específicas, tá? Eu e o Sandro a gente está como ponto focal ali na divisão para essa situação do sistema do CPNI, mas as regionais também estão bem atualizadas, sendo atualizadas diariamente quanto ao sistema. Quanto ao levantamento de dados, o sistema ele não permite, nesse momento, o levantamento de dado, mas existe um painel que foi divulgado aí pelo COSEMES, no informe, que é o painel que está sendo também atualizado para acompanhamento das doses realizadas e registradas. É isso, pessoal. Simone, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final também. Acho que a gente está. Eu estou dando uma olhada aqui nos questionamentos, tem muita coisa sendo repetida. Eu vou reforçar só mais algumas questões para ficar bastante claro. E aí a gente acho que pode se encerrar. Claro, encerramos a conversa aqui, mas a gente continua aberto para estar auxiliando nas dúvidas, as equipes regionais, a DIV. Acho que a gente não encerra o canal de conversa que está estabelecido, mas só doses de LPI. Tá? Isso já foi previsto no primeiro envio de doses. Então, eu estou vendo ali questionamentos. Depois que eu terminar trabalhador de saúde, eu vacino idoso de LPI? Não, idoso de LPI já foi previsto dose no primeiro momento. Tá? Então, a gente já encaminhou as doses lá na primeira remessa, que foi semana passada, foi previsto idosos de instituições de longa permanência, pessoas com deficiência dessas instituições, indígenas, essas 3 populações, o total de doses, e trabalhadores da saúde, com uma porcentagem para atender aqueles grupos prioritários. Então, as doses já foram. Eu vi também que alguns questionamentos, eu não recebi dose suficiente. Então, mapeiem isso. A gente sabe que realmente algumas instituições acabaram ficando de fora. Mapeiem essas instituições, qual é o quantitativo de doses ou deficientes, repassem para gerências para que a gente não consiga suprir isso numa segunda remessa, tá? Então, não fiquem preocupados. A gente já sabe quanto a isso, mas o dose já foi previsto, tá? A gente já teve essa previsão no primeiro momento. Eu vi também que pediram de funerária. Funerária, se vocês olharem novamente, eu reforço, olhem o informe técnico. Lá no anexo vai falar grupo de trabalhadores de saúde, quem faz parte, tá? Lá vai falar que os profissionais de funerária que lidam diretamente, que têm um contato com os cadáveres, podem receber a vacina. Vão receber nesse momento? Não. Tá? Lembre, nesse momento são grupos prioritários, profissionais de emergência que atuam em TI, APH móvel, atendimento clínico, vacinadores envolvidos diretamente. Quando todos esses profissionais foram vacinados, a gente vai ampliando. Só que Madalena disse que todo mundo que vem, independente do horário, não vai ter aberto. Mas
depois que a gente vacinar esse grupo, esses profissionais também vão ser contemplados. E aí eu vi que surgiram novamente questionamentos. Vacina o pessoal do administrativo, vacina a CS, eles vão ser vacinados. Conforme a gente for esgotando os grupos elencados como prioritários, tá? Então, eu já vacinei todos os profissionais que atuam na linha de frente no meu município. Posso vacinar demais trabalhadores? Podem, desde que todo aquele grupo já foi contemplado, tá? Terminei esse grupo de trabalhadores de saúde. Continuo vacinando para os idosos? Não. Quando a gente terminar os trabalhadores de saúde, a gente vai aguardar para entrar na próxima fase, tá? Mas lembrando, novamente, acho que a mensagem é essa. Vacinei todos os prioritários, terminando os prioritários, a gente dá continuidade, né, para os demais trabalhadores de saúde, que aí podem ser, sempre também pensando em critérios de prioridade, como a gente falou, né, lembrando daqueles que têm comorbidade, daqueles que têm idade mais 60 anos, quem de alguma forma está fazendo algum tipo de atendimento, pessoal de apoio que está nesses locais, né, para a gente elencando prioridades, para aí, claro, que num determinado momento a gente consiga atender todos. Então, acho que mais eu queria reforçar isso, tá? E aí, lembrando também, a gente está com um problema instável, a Daiane falou, a gente sabe das dificuldades, por isso a gente vai fazer esse levantamento paralelo 2 vezes por semana, a gente vai encaminhar isso, a orientação correta, nas terças e nas sextas, para a gente acompanhar esse número de doses, até porque é uma informação importante para todos, né? Não só para o Estado, mas para os municípios também, para a gente organizar essa vacinação, planejamento. Então, a gente vai fazer esse monitoramento 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas. E, claro, a gente espera que com o sistema normalizado, depois a gente consiga ir trabalhando com essas doses lá. E, além disso, lembrando do levantamento que a gente pediu, né, até amanhã. Então, já foi um documento ontem, para que a gente mapeie exatamente quantos profissionais da linha de frente ainda não foram atendidos, quais são os quantitativos restantes dos municípios do total de trabalhadores de saúde, para que assim que a gente receba as doses, a gente pode então direcionar para esses municípios, a gente possa encaminhar os quantitativos necessários para que todos consigam atender os grupos prioritários e depois os demais trabalhadores de saúde. Então, é um levantamento que foi ontem, é um formulário do FormSUS, perguntas simples, não tem levantamento de nome nesse momento, a gente quer saber quantitativos, ou seja, quantos profissionais faltam ainda a serem vacinados das linhas de frente, né, daqueles grupos elencados como prioritários, e tirando esses profissionais, qual é o quantitativo total que o município ainda necessita para atender todos os trabalhadores, para que assim que a gente receba os quantitativos, a gente faça a distribuição seguindo esse padrão, ou seja, essas necessidades que foram levantadas ainda. Acho que basicamente é isso, Simone. Novamente, acho que a gente encerra essa reunião, mas a gente continua à disposição. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica está à disposição, junto com a equipe da GEVIM, junto com as nossas equipes regionais. Qualquer dúvida que surja, a gente encaminha por e-mail, a gente tem os contatos abertos. A ideia é que a gente realmente mantenha esse diálogo para que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas, a gente consiga seguir nessa campanha de vacinação com o menor número de intercorrências, né, e que todo mundo tenha bastante claro esses grupos prioritários, a continuidade das etapas, enfim. Então, a gente fica à disposição para as demandas que surgirem, enfim, a equipe está disponível para estar auxiliando tanto as equipes regionais quanto as equipes municipais. Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos. Eu acho que foi um número bastante grande de participantes que a gente foi acompanhando ao longo da vídeo. Obrigado, Dr. Douglas, do Ministério Público, pela parceria, por estar participando. E ficamos à disposição, Simone, e todos os municípios do processo de vacinação. Então, para finalizar, Vocês vão também fazer quero... depois que vocês receberem a segunda dose, para ver se vocês têm... Podia fechar o microfone da... Obrigada. Então, finalizando, agradecendo, acho que foi bem importante, a gente agradece a pronta disponibilidade desde que o COSENDES entrou em contato com a superintendência, né, em nome do doutor Eduardo Macário, e com o João também e toda a sua equipe. Então, a gente agradece a disponibilidade que está tendo desses esclarecimentos. Em nome do presidente Alexandre, em nome do presidente do COSENDES, eu agradeço também a participação de todos os municípios e da nossa equipe do COSENDES, que também tem seguido muito à disposição de todos os municípios. E eu gostaria de reforçar, em nome da equipe técnica do COSENDES e também de todo o processo que se está vivendo, que todos reforcem as leituras dos materiais enviados, das bulas, das vacinas, porque sempre tem um detalhe a mais que a gente acaba deixando passar,
a questão de abertura de frasco, de quanto tempo dura, tudo isso está nas bulas. Então, essas dúvidas podem ser sanadas com a própria equipe técnica, com o enfermeiro das unidades, e tentem, né, deixar as perguntas mesmo mais complicadas para envio, porque são muitas demandas, e quanto mais demanda, às vezes a gente não consegue atender todo mundo prontamente no mesmo dia, na mesma hora. Então, tudo que puder e tudo que estiver disponível nos informativos, a gente peça que todos estejam lendo, relendo e com todo esse material em mãos, que vai ajudar bastante. Muito obrigada pela participação de todos e seguimos à disposição também. Uma boa tarde a todos.